Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando esta manhã de domingo, aqui transmitido pelo Centro Espírita Chico Xavier de Bauru. Eu sou a Lu Saad, como muitos me conhecem, e estou esta manhã para o nosso encontro e espero que vocês estejam bem, sintam-se muito bem acolhidos, amigos, familiares, ou todas as outras pessoas que estão acompanhando ou que irão acompanhar em outro momento. Sintam-se bem-vindos. Uma grande alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês. Muito obrigada, casa, pelo convite e mais esta oportunidade de nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, mas estamos, de certa forma, ligados pelo pensamento, pela amizade, pelo coração. Então, gostaria de convidar a todos neste momento para fazermos uma breve prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer por mais este dia que acordamos, que estamos aqui reunidos para mais uma lição do Evangelho. Obrigada, Senhor, por nos permitir essas palavras, essas lições que tanto nos ajudam na nossa caminhada. Que os nossos corações, nesta manhã, estejam abertos, tranquilos, serenos, para refletirmos, relembrarmos as mensagens que serão apresentadas. Agradecemos aos mentores, protetores desta casa de oração, por nos envolver em tanta luz, em tanta energia, e que este carinho, que este amor cheguem a todos em seus lares que estão acompanhando esta reunião. Obrigada, Senhor, que assim seja. Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe para a nossa reflexão, como vocês podem ver no slide, né, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós vamos então refletir a mensagem que tem lá nos itens 3, 4 e 5, sobre a porta estreita. O que será que esta mensagem, né, nos traz esta manhã? O que será essa porta estreita? Vamos entender um pouquinho mais sobre esta lição do Evangelho. E quando pensamos na porta estreita, a primeira relação que eu faço é com escolhas. Nós a todos minutos ou segundos estamos escolhendo algo para nós ou para a nossa vida. Nós escolhemos a todo momento, nós fazemos escolhas a todos os segundos. O que comer, o que vestir, aonde ir, se vai ou não vai, se vai fazer algo ou não. E é uma escolha, tudo é uma escolha. Mas aqui, esta manhã, nós vamos não só pensar nessas escolhas mais simples do nosso dia a dia, mas nós vamos ir um pouquinho mais além, nas escolhas mais importantes, mais sérias, que a vida nos convida a fazer. Quando surge um problema, quando eu me deparo, de repente, com uma decepção, com um momento de agressividade, ou da minha parte, ou de outra pessoa comigo, ou quando eu descubro uma doença, enfim, tantos problemas, né, que nós chamamos aí, que a vida nos surpreende e nós precisamos, mais uma vez, fazer escolhas. E quando a gente fala em fazer escolhas, eu pergunto, você é uma pessoa indecisa?
Para certas coisas eu sou bastante. Para certos momentos eu penso muito antes de fazer uma escolha ou tomar uma decisão, né? Outras pessoas já têm mais facilidade, né? Já enxerga assim bem rápido uma solução e, e ali dali vai, né? Mas se nós somos ainda indecisos em o que fazer, como agir, é um momento que, né, essa reflexão vai trazer algo bom para nós. Vamos pensar, estamos falando da porta estreita, vamos pensar então nas portas, né? Então imagine um cômodo aí, todo dia, mais um dia de vida que a gente ganha, de um dia para o outro. Imagina que nós estamos nesse cômodo e precisamos escolher uma porta. Nós olhamos ali, todas são iguais, da mesma cor, do mesmo tamanho. E, por curiosidade, a gente quer saber o que tem atrás dessa porta, né? O que reserva para mim determinadas escolhas? Que porta eu escolho? Onde eu vou? Logicamente que cada uma dessas portas podem trazer para nós situações boas, positivas, experiências positivas, mas algumas delas que nós abrimos podem trazer experiências negativas também, né? Mas ao final do dia nós temos, ou no começo do dia, vamos dizer, né? No começo de cada dia nós temos que escolher uma. E é dali, então, que vamos arcar com as nossas decisões, né? O que eu escolhi, ser responsável por aquilo que eu escolhi para aquele dia, né? Ao final da nossa jornada, todas as portas que escolhemos culminará em uma única porta. Então, eu abro uma porta por dia, experiências boas ou não, mas no final, quando acaba o meu tempo aqui, reencarnada, e aí? Eu vou culminar em uma única porta, que o Evangelho traz para nós como a figura da porta, ou a porta estreita, ou a porta mais larga. Então, nós temos aí, ao final do nosso caminho, duas portas. Mas será que eu vou escolher quando eu chegar lá? Eu acredito que não vamos ter muita escolha, porque tudo vai depender do quê? Né? Do que eu fiz, do que eu plantei, vai depender das outras portas que eu resolvi abrir ou fechar para poder chegar em uma dessas duas. Tá? Então, nós temos no item 3, começando lá no Evangelho, no próximo slide, nós temos a mensagem, nós temos esta mensagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, a gente pode notar que é um trecho bem pequeno, né, dessa mensagem de São Mateus, mas aqui a gente já tira algumas informações por esse início do Evangelho. Nós temos a informação, como eu havia comentado, dos dois tipos de porta, da estreita e da larga. E uma outra informação que nós temos também é a quantidade de pessoas que por elas passam, né? Podemos também ver que, durante a nossa encarnação, a porta larga é a mais visitada, é a que as mais pessoas escolhem. E a porta estreita, não muitos, né? Então, já temos esta informação para nós. Continuando no item 4,
agora tirado de São Lucas, no capítulo 13, versículos de 23 a 30, nós temos este complemento. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. Olha que interessante. Mas, poxa, eu tenho esse direito de escolher qual eu vou entrar. Mas por que eu não posso passar pela porta estreita? Então, essa indagação, quando de repente a pessoa desencarna, chega no final, né, da sua jornada e percebe que ali ela não conseguirá passar. Justamente como eu comentei anteriormente, né? Pelos seus atos, pela sua conduta de vida, pelas portas mal escolhidas durante a encarnação, né? Já no item 5, o Evangelho continua nos dizendo: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado ainda pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste, em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? E agora vem uma pergunta muito interessante para a nossa reflexão. Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Então, olha só, entraves vamos poder entender como obstáculos. Às vezes, muitas pessoas, logicamente todos nós temos imperfeições, né? Senão não estaríamos aqui. Mas muitas pessoas conseguem achar muito mais problemas do que uma solução. Tem até um ditado que diz, poxa, se eu levo uma solução para alguém, esse alguém dessa solução vai me trazer mais uns 4, 5 problemas. Vai achar ou vai formular ali mais problemas. E é assim. Então, o nosso esforço, como diz aqui, né, o nosso esforço tem que ser justamente para vencer as nossas más tendências. Para que eu vou complicar se eu posso seguir um caminho mais ameno, mais suave, tentando ali solucionar algo que ainda me incomoda, que me aflige? Mas não, nós buscamos, parece que, criar mais problemas para nós mesmos até, às vezes nem tantos para os outros, mas para nós mesmos. São esses obstáculos, né? Então, para quê? Né? Por que tantos entraves ainda? O questionamento aqui, né, que temos no Evangelho.
Então, podemos ver aqui que Jesus no Evangelho usou a imagem da porta estreita para se referir às dificuldades que enfrenta todo aquele que decide combater as próprias imperfeições, buscando progredir espiritualmente. Esse deve ser o nosso maior objetivo, né? Como diz, buscar combater as nossas próprias imperfeições. Ah, mas e o outro que fez tal coisa comigo? O outro é o outro. Nós temos que buscar nos corrigir, nos melhorar, né? Porque quem vai passar pela nossa porta somos nós mesmos. O vizinho e o outro não vai passar pela minha porta. Ela é minha, né? Com as minhas escolhas e as minhas decisões, né? E podem ter certeza, se eu decido realmente vencer as minhas imperfeições, vocês podem ter certeza que muitos obstáculos vão aparecer. Não é porque eu tomei essa decisão, nossa, a partir de hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Nossa, maravilha, né? Então, nós temos que estar preparados para os obstáculos, né? Muitas pessoas vão querer aí, né, nos desviar, nos influenciar de alguma forma, mas aí que está o nosso esforço e o nosso sacrifício para a nossa mudança, né? Eu trouxe aqui para gente uma história de vida muito linda. Quinta-feira passada, eu realizei também uma palestra para o centro lá de Pederneiras e eu usei também essa história de vida para falar da afabilidade e da doçura, que foi o tema que eu estava, né, falando, eu estava apresentando. Mas eu estava lendo um livro, né, e me deparei com a história de Miramês, né? Miramês certamente é um exemplo de quem passou pela porta estreita. Esse sem dúvida nenhuma. Então, quem não conhece, eu vou ler um resuminho aqui que eu preparei para vocês, para não esquecer, né, nenhum detalhe. Mas esse livro, na verdade, é um livro que o Miramês é diretor de uma equipe da espiritualidade, de outros espíritos evoluídos, né? Então, eles estão ali trabalhando. Então, teve essa descrição, teve essa narrativa de quem ele foi aqui encarnado. Então, Fernando Miramês de Olivídio, ele era filho de um casal nobre no norte da Espanha. Era um moço inteligente, estudioso, aprofundava-se na história dos povos e das nações da terra, interessando-se pela descoberta das Américas, e ele despertou, então, uma paixão, né? Qual era essa paixão que despertou em seu íntimo? Em conhecer as terras de Santa Cruz pessoalmente. Então, mesmo pelos livros, por todas as informações que ele recebia dos seus estudos aqui, né, das nossas terras, ele já havia o chamado a atenção, algo havia despertado em seu coração que ele precisava conhecer as nossas terras pessoalmente. Ele colocava-se muitas vezes em pensamento no meio do povo humilde que aqui estava, regozijando-se com a bravura dos índios, embora no fundo ele soubesse que eles acabariam dominados pelos estrangeiros. Então, tudo isso em pensamento, né? Ele acompanhou de longe, lá da Espanha, a implantação do trabalho escravo, né, do homem da raça africana, trazido à força para trabalhar aqui. Certa vez, o rei da Espanha na época, que era o Filipe IV, ele chamou o Miramês e pediu para que ele fosse àquelas terras, para que pudesse ser os ouvidos do rei e relatar o que Portugal fazia. Pois Filipe queria que a Espanha dominasse o mundo. Então, neste momento, Miramês percebeu, essa é a minha chance.
Tanto que eu quero ir para lá e agora o rei está me pedindo, né? Imagina na hora a surpresa de Miramês. Então ele pegou agarrou, né, aquela oportunidade, agradeceu o convite do rei, né, falou que vinha e, e ele disse também ao rei que ele garantiu ao rei que eles iriam fazer muitas coisas agradáveis a Deus. O rei escutou aquela frase, mas ele não entendeu muito bem o que Miramês queria dizer, né? Mas tudo bem, o problema já estava resolvido, ele achou alguém que viesse para o Brasil, para aquelas terras. Então, em um dia de 1649, desembarca no litoral do Brasil, né? Ele secretamente como turista, usou ali um outro nome, a pedido do rei da Espanha, com os olhos cheios de lágrimas, porque ele estava emocionado de pisar aqui nas nossas terras, nas terras que ele tanto sonhava quando estava na Espanha. Os índios, ao verem, foram ao seu encontro e apontando, para o seu lado direito, exclamavam: Babaji, Babaji, que era o nome de uma entidade, de uma divindade indígena que curava os enfermos. Olha que interessante. Então, os próprios índios já viram nele, já viram em Miramês, alguém especial, com uma missão de curar os enfermos. E, na verdade, era uma entidade que o acompanhava, né? Que estava sempre ao seu lado. Ele viu nos índios e também nos escravos os seus novos amigos e a sua nova família. Certa noite, pensando na sua pátria, onde ele tinha valiosos bens, propriedades e terras abundantes, ele escutou uma voz na sua consciência. E essa voz disse assim: Vai, vende todos os teus bens, distribui-os entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele então ficou com essas palavras, né, ali na sua mente, e ele não teve dúvida. Ele não ficou indeciso em momento algum. Em seguida, ele já enviou para a Espanha uma procuração a um amigo, né, que ele tinha ali como um amigo verdadeiro, que ele confiava, dizendo nessa procuração o que ele queria, que foi justamente o que aquela voz pediu para ele, né? Doar tudo o que ele tinha, passar para os mais necessitados todos os bens, todas as terras, tudo que ele tinha, que ele não precisava mais daquilo. Então, a partir daí, ele trabalhou arduamente pela aproximação e pela convivência entre índios e negros. Ele se juntou ao grupo de catequizadores, ele preparou também o campo, aqui nas nossas terras, para a implantação do Evangelho, levando aos humildes palavras confortadoras. E não só palavras confortadoras, mas ele trabalhava também com indígenas mais velhos, líderes indígenas, e juntos eles preparavam medicamentos, usavam os elementos da natureza para preparar o que os doentes precisavam, para curar um ferimento, machucado ou doenças. Então ele trabalhou para o bem, ele trabalhou realmente para Jesus. E a sua morte ocorreu enquanto os africanos e os índios catequizados estavam em fila para beijar-lhe as mãos, mãos aquelas que os ajudaram a viver. Então, quantas vidas ele não salvou nesses anos, né? Nos anos que ele passou aqui. E nos momentos derradeiros, prestes ao seu desencarne, ele percebeu a presença da sua mãe extremosa
E também ele percebeu a presença de uma sublimada entidade, que no livro ele disse que ele não preferiu identificar quem era aquela luz gigantesca, por julgar não merecer tamanha honra. Olha só. E com lágrimas nos olhos, Miramês desprendeu-se do seu corpo físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade que lhe foram abertas por Jesus. Eu fiquei assim maravilhada com essa história de vida, né? Porque muitas vezes nós lemos ou alguém fala sobre este ou aquele, né, irmão, aquela entidade espiritual, mas eu não conhecia o que estava por trás, né, da história de vida mesmo de Miramês. Então, é um exemplo muito claro para nós que Miramês escolheu as portas certas. Parece que ele não escolheu nenhuma errada, né, no caminho todo dele. Ele foi abrindo as portas certas, escolhendo as portas certas, que no final da sua vida, na sua jornada, ali no finalzinho, ele foi recebido, então, com tamanha luz, né? Para ele não querer dizer quem era, imagina, né? Então, ele realmente conseguiu passar por essa porta estreita. Teve os seus sacrifícios, ele não titubeou em nenhum momento ali, né? Pela descrição, tinha outros episódios também, mas ele não teve dúvidas. Ele fez as escolhas corretas. Ele veio com aquela missão e ele seguiu o seu coração e conseguiu passar então pela porta estreita. Então fica uma lição aí para a gente, né? Um exemplo para nós. Mas aí a gente fala, né? E agora? E eu aqui? Né? O que será que está no meu alcance? O que está no meu alcance fazer se eu escolher entrar pela porta estreita? Eu falo, não, eu tenho a vontade de chegar no final da minha vida, né? Entrando pela porta estreita, fazendo tudo certo, fazendo, né, as lições, colocando em prática as lições que eu aprendo. Eu pensei aqui em algumas coisas que para a gente possa refletir, né? Então, a mudança que você quer está na decisão que você toma. Cada escolha, cada decisão, vamos ser responsáveis por elas, né? Eu fiz uma lista, quem também, depois que eu ler essa lista, né, que eu pensei, quem tiver outras ideias e outras sugestões, por favor, podem digitar aí depois no chat, né, que sempre acrescenta algo. Então, vamos lá, né? Algo que a gente possa pensar no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente tente, então, passar por essa porta estreita. Trocar o egoísmo e a ambição desenfreada pela caridade e pelo amor, né? Quantos ainda de nós cultivamos o egoísmo, cultivamos a ambição desenfreada, né? Nesse caso, aquela, né, muito extremista. Então, tentar ver que situações que eu estou agindo, que está me dizendo ali, poxa, né, mais amor, menos egoísmo, né? Então, sempre vai ter um cutucãozinho ali para a gente pensar, né? Será que eu estou agindo com mais amor ou com mais egoísmo? Trocar um momento de raiva e de ódio e de rancor por uma oração. Poxa, Lu, mas isso é muito difícil fazer. Ninguém falou que ia ser fácil. Tanto é que esta frase, pessoal, eu escutei, né, por um médium, né, para mim, um médico da espiritualidade. Eu estava ali com um problema, achando que o meu problema era o maior de todos, né? Então, este amigo da espiritualidade me diz: mas aí, quem falou que ia ser fácil?
Aí, né, que você dá aquela respirada, aquela suspirada, e realmente, né, quem falou que ia ser fácil? Mas é possível, pode ser difícil, mas é possível, né? Não deixar a raiva ali me intoxicar naquele momento, mas trocar por uma oração. Trocar o autoritarismo pela humildade e pela benevolência, ao invés de estar sempre dando ordens, querendo controlar tudo, controlar todos. Vamos ser mais benevolentes, ter mais empatia, querer o bem da outra pessoa. Trocar o azedume pela doçura, uma das coisas que a gente pode fazer. Trocar o vitimismo pelo trabalho no bem. Nós gostamos de reclamar muito. No momento de reclamação, vamos parar. Por que eu estou reclamando? Né? Quantos irmãozinhos a gente olha mais para frente e não olha mais para trás? Né? Então, quantos irmãozinhos ainda estão ali vindo com muito mais dificuldades que eu, com muito mais problemas sérios do que eu? Então, menos vitimismo. Trocar o medo do fracasso pela fé em Deus e pela fé no futuro. Que a gente coloca aquele monte de interrogação, será, 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 será? E o medo acaba, né, dominando ali o meu coração naquele momento, eu não consigo decidir nada, escolher nada, justamente por causa do medo. Trocar a guerra pela paz, né? Não necessariamente que nós, no sentido de um país em guerra, também serve, né? Logicamente, para países que estão constantemente em guerra, não é o nosso caso, mas essa guerra interior, né? Momentos de agressividade, momentos de violência de alguma forma, trocar isso pela paz, né? Pela serenidade. Trocar a corrupção pela justiça. Olha, já é um grande passo aí, né? Eu cheguei a presenciar há muitos anos atrás, em um dos de trabalhos, né, no centro antigamente que eu trabalhava, um discurso, né, já desencarnado, de um irmão que foi político. Olha, foi o arrependimento que tomou conta ali, e ele contando de tudo que ele usou, do poder que ele tinha, né, das coisas erradas que fazia. Ele estava num momento desesperador, né? Então ele estava sofrendo as consequências ali das suas escolhas. Então, não só, né, a corrupção no sentido, a gente vê, né, fazer, mas todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Né? Não é porque todo mundo está fazendo o errado que eu vou fazer o errado. E trocar a reclamação pela ação, né? Relacionado lá também com o vitimismo. Trocar a reclamação pela ação. Em vez de eu reclamar, a minha energia vai para fazer. Vou fazer, vamos ver se vai dar certo. Né? Ao invés de você gastar a sua energia, drenar a sua energia para a reclamação. São alguns tópicos que eu acabei pensando, né, mais assim para o nosso dia a dia mesmo, que com certeza a gente, logicamente, nós não vamos, né, ter condições de acho que uma existência conseguir, de repente, melhorar tudo isso, né, todas as 100% das nossas imperfeições. Mas o pouco que nós conseguimos já vale a pena, já vai ser muito valioso aí, né, para a nossa evolução. Né? Eu gostaria de ler agora uma mensagem, uma história que tem no capítulo 59 do livro mais novo do José Carlos de Luca, Levantar e Seguir, que vai também nos mostrar, né, essa ideia do que fazer, né, para entrar na porta estreita. Então ele nos diz assim: o homem foi ao templo rezar. Havia muito tempo não fazia isso, mas os problemas tinham se avolumado. Ele precisava de um milagre, né? Acho que a gente já começou também a se comparar aí com esse homem.
O trabalho não lhe rendia o suficiente para o sustento da família. O ambiente no lar estava péssimo. Gritarias e discussões intermináveis. A saúde andava, então, de mal a pior. Ele orou e saiu da igreja confiante. Chegando ao trabalho, porém, executou suas tarefas com enfado. Sabe aquela coisa vai empurrando com a barriga, né? Cansado. O serviço foi realizado sem atenção e sem capricho. De volta para casa, envolveu-se em discussões no trânsito. Impaciente, exasperou-se dezenas de vezes e chegou ao lar visivelmente irritado, com a pressão arterial elevada. Os familiares, já lhe conhecendo o gênio difícil, mantiveram-se calados. E naquela noite, como tantas outras, nenhuma palavra foi trocada, nenhum carinho foi dispensado. Apenas se ouviam os gritos de um silêncio pesaroso. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, o homem recebeu a notícia que estava despedido. Inconformado, voltou à igreja para interrogar o pai. Eu pedi tanto a sua ajuda. E uma voz, então, não se sabia de onde vinha, respondeu: mas eu estava com você o tempo todo, desde que você saiu ontem daqui. Mas o meu dia foi péssimo. É porque você simplesmente se esqueceu de estar comigo. Mas e agora, Senhor? O que será de mim? O convite que faço aos homens é uma porta sempre aberta, embora bem poucos decidam atravessá-la. A verdadeira espiritualidade é a conexão que cada um faz com todas as suas vivências do dia a dia, e não apenas quando está dentro de uma casa de oração. Tenha consciência disso. Busque incessantemente o reino de Deus em todos os momentos da sua vida, e tudo mais lhe será acrescentado, né? Então, mais uma história aí para a gente pensar, né? Uma história que poderia acontecer com qualquer um de nós, não é? Mas que nós esquecemos desta conexão com a espiritualidade maior. Quantas vezes nossos amigos espirituais estão ali do nosso lado, nos intuindo, né? Intuindo outros ao nosso redor que vão cruzar o nosso caminho aquele dia para ajudar nas nossas escolhas, numa escolha melhor, né? Uma porta melhor. Só que sem essa conexão com o alto, com Deus, com Jesus, nós não conseguimos escutar nada, não recebemos esses sinais, né? Não damos atenção a isso. Então pense nisso. Abra mais o seu coração durante todos os momentos, porque naquele momento que você pede algo, que você pede, né, não somente às vezes por um milagre, mas por uma direção, né? Para onde eu vou? Que porta eu abro agora? Tenha certeza que os sinais vão chegar de alguma forma por alguém, ou uma voz na sua consciência. Em um momento da sua oração, a ideia vai vir, porque os nossos amigos estão querendo o nosso bem. Os nossos amigos da espiritualidade querem muito que a gente consiga passar pela porta estreita. Então, eles fazem de tudo, né, para essa mensagem, para essas decisões melhores chegarem até nós, né? Então, fica aí para a gente lembrar. E o Evangelho termina, né, a mensagem, né, da porta estreita no Evangelho termina assim: com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé.
o presente e o futuro se mostram solidários e com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então é algo muito maior, muito mais além de pequenas decisões que nós fazemos, né? Como eu disse lá naquela lista, né? Não é em uma encarnação que a gente vai conseguir corrigir tudo, mas que bom que eu vou ter outras chances. Que bom que a cada encarnação, que a cada vinda minha, eu vou ter uma nova porta para me corrigir, para melhorar, para progredir, né? Então, cabe a nós pensarmos. E você pensará melhor em qual porta deseja passar? Eu espero que essa resposta seja muito sincera a partir, né, das lições que vimos esta manhã, né? Tudo é a vontade. O ponto inicial, o ponto de partida para tudo, para toda mudança, é ter vontade. Então, vamos começar, né, respondendo essa pergunta. Eu quero realmente passar por essa porta estreita? E o que eu vou fazer e o que eu vou fazer a partir de agora para que isso aconteça, né? Eu gostaria de, agora neste momento, né, antes de eu voltar aqui com vocês, passar. Tem uma música da Elizabeth Lacerda que chama Renova-me. Então, eu gostaria neste momento, vamos escutar esta música pensando, né, absorvendo a letra, a mensagem, porque é o que nós desejamos, renovação. Eu só consigo ter, né, esse meu desprendimento maior para a porta estreita se eu me renovar. É o que nós pedimos, né, a Jesus nesse momento. Vamos escutar juntos, então, a música final e depois eu volto para finalizar a nossa palestra. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sustenta-me, Senhor Jesus.
Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. Eu gosto muito desta música. Então, são aqueles momentos que a gente precisa mesmo, né? Achar uma porta melhor. Então, eu sempre escuto, tento, né? Renovar de alguma forma o que está aqui me atrapalhando ou me afligindo. Então, que vocês também tenham, espero que tenham gostado desta mensagem da música final. E eu tenho aqui também, né, uma mensagem que algumas reflexões, né, algumas coisas que eu gostaria de dizer então para encerrar. Lembremos então de buscarmos o autoconhecimento a fim de identificarmos as nossas imperfeições, para que possamos combatê-las, mudando de atitudes que nos levam a abrir portas diferentes, que nos distanciam do egoísmo, do orgulho, de tantos outros vícios. Se eu sei onde eu preciso mudar, eu serei capaz de fazer melhores escolhas a cada dia, que envolvam mais amor, mais humildade e mais caridade. E através de tantos esforços, de renúncias, de sacrifícios, Deus queira que possamos um dia nos encontrar do outro lado, na porta estreita. Muito obrigada pela atenção, por você estar aí acompanhando a nossa reunião desta manhã, né? E realmente espero que as palavras, né, que eu trouxe para esta manhã toquem o coração de vocês, façam pelo menos, né, algo que a gente tente se renovar de alguma forma, de pensar que porta que eu vou escolher para o meu futuro, para a minha vida, para o meu dia a dia. Então, espero que vocês levem consigo essas mensagens, lições. E vamos então, nesse momento final, fazer uma prece de agradecimento por estarmos hoje aqui, então, reunidos, né? Quem quiser fechar os olhos, sentar de uma maneira mais confortável, enfim, sinta-se à vontade. Respire fundo, esqueça os seus problemas, com o coração em gratidão. Pedimos, Pai, a Tua sabedoria, pedimos a Tua luz, que o Teu amor nos envolva hoje, em todos os dias da nossa existência.
agradecemos as palavras do Evangelho, palavras estas que querem o meu melhor, que querem a minha felicidade e o meu progresso. Que os nossos amigos da espiritualidade neste momento possa derramar sobre todos nós, sobre os nossos lares também, essa maravilhosa luz que se estende a todo o planeta. Que este banho de luz acalme meu coração, fortifique a minha fé, me dê forças e ânimo para tomar melhores decisões, para seguir o caminho do bem, da verdade, do amor. Que esta luz permaneça comigo por toda a semana, mais uma semana que se inicia. Que ela seja de muita saúde, muito trabalho no bem, e que nada de mal, Senhor, tenha força ou poder de nos atingir. Juntos, vamos elevar o nosso pensamento e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Mais uma vez agradeço o convite da casa Centro Espírita Chico Xavier. Desejo a todos vocês uma iluminada semana, que esta energia maravilhosa toque o coração de cada um que está aí nos acompanhando. Muito obrigada e um ótimo domingo a todos.